Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos ampare e nos proteja em mais esta oportunidade. Hoje nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, o item 5, eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam-se ainda que tudo que se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida nenhuma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um de nós, mas daí a acreditar que todas as criaturas ou que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos da importância da prece, da eficácia da prece por nós. E certamente os benfeitores da humanidade afirmaram a importância que tem para toda criatura a oração. Mesmo que tempos atrás, mundo afora, a prece tenha passado a fazer parte da vida das pessoas, sem que elas soubessem exatamente o porquê do seu significado, mesmo assim, ela passou a ser um norte para toda e qualquer celebração religiosa. Entretanto, muitos não compreenderam ainda a verdadeira importância da prece. Fala-se em prece, em oração, em reza, com a mesma tranquilidade como se fala, por exemplo, entre tantas outras coisas, do aniversário do colega, da novela, do jogo de futebol, e ainda assim não se atinam para a sua importância. Há criaturas que chegam a dizer que a têm como uma obrigação, que fazem a prece por obrigação. E outras que adquiriram o hábito de orar. E mesmo assim, ainda não se deram conta que não é pelo fato de ser hábito, mas sim necessidade, e não se atinam na realidade para que serve a prece.
Allan Kardec indaga para os nossos irmãos benfeitores e pergunta, indaga, e para que serve a prece? Em linhas gerais, os benfeitores explicaram a Kardec que a prece serve para pedir, louvar, agradecer, que são 3 variantes e que podemos usar as 3 juntas ou uma de cada vez. Mas das 3 preces, a que mais fazemos é pedir. Mas muitos não sabem pedir, não sabem o que pedir e como pedir. Fazemos a oração que nada tem a ver com ela. E destravamos a língua e a oração segue com o pedido para que o time de futebol ganhe a partida. E o pedido é feito com toda aquela agitação e com o olho na TV. A oração segue no dia da Copa. A gritaria, a agitação, o frenesi e a prece do Pai Nosso no meio de tudo isso. Em outra ocasião, ora-se para que a escola de samba tal chegue ao concurso, ganhe o concurso no carnaval. E aquela gritaria novamente, o frenesi. Atitudes assim é uma verdadeira depreciação da prece. Então, usa-se a prece, a oração, para qualquer coisa? Se for desta forma, realmente não sabemos pedir e não sabemos nos relacionarmos com Deus. Muitos dizem, eu rezo, rezo, rezo e não sou atendido. Se for desta forma, não será mesmo atendido. Não é atendido e não será. Porque o ato de orar é um dos mais sagrados da nossa vida. E podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em grupos com mais pessoas. A oração é um ato de louvor ao Pai Maior, Deus. Orar é irradiar para Deus, firmando nossa comunhão com Ele. No Livro dos Espíritos, na pergunta 649, os Espíritos dizem, ensinando, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Elevar o pensamento é aumentar o grau, a potência, movimentar algo de uma posição para outra mais acima. Mas há momentos que estamos, vezes, felizes. Há momentos que estamos plenos, contentes. E agradecer é a nossa proposta. Então, o nosso discurso é: eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Na realidade, temos muito que agradecer, porque pelo fato de estarmos felizes, plenos, contentes, significa demonstrar gratidão, reconhecimento, agradecer a Deus, as lições diminutas de cada dia, as vitórias de cada dia, a superação nas angústias de cada momento, etc. Mas não temos o hábito de louvar. Quase não louvamos e não damos conta
de que como é que nós podemos louvar, como é que nós devemos louvar. E a maioria de nós não sabe louvar. O louvor se expressa de várias maneiras. Quando vemos um jardim florido, por exemplo, ficamos sem fala, ficamos encantados. Joana de Ângeles disse que as flores são a assinatura de Deus na arte da natureza. E quando observamos as borboletas lindas rodeando as roseiras, vem logo o beija-flor que, recebendo o seu néctar e em constante doação, oferece também às abelhinhas para o seu trabalho na fabricação do mel. A vida é doação, é solidariedade. Cada um fazendo a sua parte. Somente os humanos é que são egoístas. Infelizmente, ainda somos. E quando vemos o pôr do sol, ficamos encantados com a beleza do pôr do sol. Mas, aquele pôr do sol, num fim de tarde primaveril, em João Pessoa, realmente foi extasiante, inesquecível, foi sublime. O sol era enorme, nunca visto, era vermelho, brilhante, estava logo ali, ao alcance de tão perto, dava a impressão de que era possível tocá-lo. Meu Deus, o sol pulsava, ele pulsava. E aquela música saída do pistão de um maestro, cujas notas bailavam no bolero de Ravel, muita emoção. Realmente, momento emocionante, tocou fundo as fímbrias do sentimento. O pensamento e o sentimento se fundiram, traduzindo no louvor ao Supremo Criador de todas as coisas. A voz embargada pela emoção tomou conta, fundiu-se nas lágrimas que vieram à tona. Havia encontrado Deus. Deus está em toda parte, ao mesmo tempo. Ele está aqui. Pensava. Saímos dali feliz, muito feliz. Deus estava em mim. Então, meus irmãos, louvar é tudo que nos impacta, nos emociona, e aí sentimos Deus, sentimos-nos fortalecidos, amparados pelo nosso Pai, em seguirmos à frente, empenhados nos trabalhos redentor, matinal, material e espiritual. O louvor pode ser expresso de várias maneiras: na revoada dos pássaros, na ninhada dos pintainhos. Traduzem o nosso louvor. Aprendemos com Jesus, através do Evangelho de luz: quando orardes, não façais como os hipócritas, que oram nas praças públicas e ruas para serem vistos. E quando fores orar, entrai para o vosso aposento íntimo, e Deus, que vê o que se passa na intimidade, em secreto, vos atenderá. O que configura a oração é o sentimento, é o nosso sentimento. Quando formos chamados a orar, não devemos nunca recusar. Aproveitar a oportunidade de mais uma vez
estar em contato com Deus através do sentimento. A prece, não há necessidade dela ser longa, não precisa ser, não é discurso. Senhor, abençoe a nossa reunião. Pronto, a prece está feita. A oração já está feita. Senhor, abençoe meu irmão. Pronto, já está feita a prece. Quando a casa estiver, o nosso lar estiver tumultuado, reunamos na cozinha ou na sala, onde der. Chega mais aqui, nós que somos espíritas, nós que já temos conhecimento, chegue aqui. Aí vem os familiares, o pai, a mãe, os irmãos, ou o esposo, ou a esposa. Vamos orar, vamos pedir a Deus proteção para o nosso lar. Chega mais. Senhor, abençoe o nosso lar, fortaleça todos nós. Está feita a prece. É assim que nós devemos conversar com Deus, buscar através do sentimento, porque quando oramos, o nosso sentimento potencializa, o nosso amor potencializa, e aí chega até o Pai. Com a criança no colo, que está febril, Senhor, abençoe o teu filho. Pronto, já foi feita a prece. Não que Deus não saiba, mas é o nosso sentimento. Vou ao hospital visitar o doente. O quarto cheio ou vazio, eu projeto a prece, abençoando a pessoa que está ali na cama. Há pessoas que falam, não, tem muita gente, não vou fazer a prece. Não há necessidade, talvez, de formular palavras, mas o sentimento, ali em silêncio, o sentimento, pedido de bênçãos àquela criatura que está ali, deitada na cama, recebe a prece. Então, nós devemos ter essa consciência, né? Porque o Pai nos abençoa em todos os instantes que nós vamos buscar, que nós o procuramos. Mentalizar a pessoa que está doente, eu mentalizo ela sadia. Não vou mentalizar ela na cama doente. Se eu estou na minha casa, eu quero emitir um pensamento bom para aquela pessoa que está doente, eu não preciso mentalizar ela ali na cama. Eu mentalizo ela sadia, feliz, contente, sorridente, pedindo ao Pai a proteção para aquela criatura. Logo nos primeiros socorros, é a prece com Deus que deve ser feita. Lembramos da prece no lar, exemplificando uma atitude de amor para com teus filhinhos. Use esse comportamento quando mundo afora. Necessário a realização da família unida, realizar o culto cristão no lar. Nós estamos abrindo a porta do nosso lar para que Jesus adentre. E não devemos nunca mais fechar a porta. E estarmos todas as semanas ou todos os dias orando, fazendo a leitura do Evangelho, orando. Seremos ajudados, iremos iluminar com as preces o nosso lar. E assim, com a prece no lar, nós estaremos exemplificando
os nossos filhos irão se acostumando a orar quando for dormir. Os pais devem buscar a proteção espiritual durante o sono físico dos seus filhos, ensinando-os a orar, buscando assim a proteção espiritual. Allan Kardec nos traz um estudo notável, importantíssimo sobre a oração. E nesse estudo, ele nos faz ver como é que se propaga a oração. Ele faz um estudo científico, porque vai falar de ondas mentais que propagam no fluido cósmico universal. Nós estamos na Terra envolvidos no fluido cósmico universal. Então, no momento em que emitimos um pensamento, acionamos o fluido cósmico universal, produzindo ondulações nesse fluido. Vivemos todos nós mergulhados. O planeta Terra está mergulhado num mar de energias que é o fluido cósmico universal existente no universo. Allan Kardec nos traz esse estudo e ele fala que como é que se propaga a oração. Ele faz esse estudo, que é um estudo científico, e nós estamos na Terra envolvidos nesse fluido, como eu já disse. E no momento em que emitimos um pensamento, esse pensamento aciona o fluido cósmico universal. E porque os nossos pensamentos produzem ondulações, o fluido cósmico universal, é que nós temos essa imagem da onda ondulada com altos e baixos, por causa do formato que o nosso pensamento imprime no fluido. Quando oramos para alguém doente ou hospitalizados, como nós já falamos, nos concentramos, pedimos a Deus pelo doente ou pelo que está hospitalizado. Nosso pensamento, mais uma vez explicamos, aciona o fluido cósmico universal, que preenche tudo que está em toda parte. E esse fluido cósmico universal vai no sentido da pessoa pelo qual pedimos. E porque sai da nossa frequência vibratória, do nosso pensamento e sentimento, e ele se mistura, e ele não se mistura no espaço com outras ondas, porque cada um tem a sua frequência. Ele não se mistura e é como as impressões digitais, não se mistura. Precisamos retomar hábitos constantes de fazer a prece. Principalmente, como eu já disse e repito, o culto do Evangelho no lar. Porque a prece restaura as nossas energias. A prece fortalece-nos espiritualmente. A nossa vibração se elevará. É uma necessidade da nossa alma. Nós necessitamos da oração, de orar, de estar em contato com Deus, nosso Pai, misericordioso e bom. E à medida que vamos orando, vamos nos acostumando. Necessário é, para nos acostumarmos, abençoar a cada momento as pessoas,
Várias vezes no dia já dissemos isso aqui. Se lembrarmos de uma criatura, quem sabe se ela não está na necessidade, está orando a Deus um socorro, e com a nossa vibração, o pedido a Deus, as bênçãos para aquela criatura. Então nós temos que ter essa responsabilidade em nós. Senhor, abençoe fulano de tal. Se é uma pessoa desencarnada, não tem problema, mesma coisa. Senhor, abençoe o meu pai que já fez a passagem. Esteja onde ele estiver, abençoe, Senhor. Senhor, abençoe a minha filha, abençoe o meu filho, o meu neto, a minha neta. Só isso, mas eleva o pensamento e o sentimento. Não vale falar da boca para fora. Tem que ser aquele sentimento, nos aquietarmos, fecharmos os nossos olhos para que aquilo que passa ao nosso lado não chame a nossa atenção. Fechemos os nossos olhos e elevemos o pensamento ao Senhor e façamos o pedido curtinho: Pai, abençoa. E assim nós vamos nos acostumando em dias variados ou no mesmo dia, fazermos várias preces, vários pedidos de bênçãos às criaturas, para os amigos, para aqueles que se consideram nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, sempre abençoando as pessoas, os nossos irmãos de caminhada evolutiva. Agindo desta maneira, nós vamos criar hábitos saudáveis e adquirimos o hábito de estar sempre abençoando. Então, aquele sentimento menos feliz com relação a A ou B vai desaparecer, porque eu só quero abençoar. Então é uma necessidade da nossa alma. Há pessoas que não oram porque sabe, Deus sabe de tudo o que acontece comigo, eu não preciso orar. Ele está sabendo de tudo o que está acontecendo comigo. Não precisa. Devemos, nós, filhos de Deus, buscá-lo através de um diálogo, o ser maior, porque confiamos nele, e estar pertinho dele através das preces, sentir o seu carinho, o seu amor por nós. Mas nós devemos também observarmos que não devemos ditar a Deus como que ele tem que fazer para conosco. Senhor, estou com dor de cabeça, abençoa, ou então eu peço: fulana está com dor de cabeça, Senhor, abençoa fulana, abençoa a cabeça da fulana, vamos dizer assim. Mas a pessoa está com dor de cabeça porque ela está com um problema estomacal, que causou aquela dor de cabeça. Então, o problema dela não é dor de cabeça, o problema dela é estomacal. Então, não vou ditar a Deus o que é que a pessoa tem e como que tem que ser feito. É só pedir as bênçãos para a pessoa. Deus sabe das necessidades de cada um. Então, vamos prestar atenção com relação a isso, de não dirigir Deus no sentido de que ele não sabe o que tem que ser feito. Sabe. E nós, aqui no Evangelho, nós vamos ler com relação à prece o que o Espiritismo tem a nos ofertar. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo ou quando
nosso pensamento o alcança. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, como somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, do sentimento, do querer. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que a do fluido universal se estendem ao infinito, chegando a Deus. As bênçãos do Pai nos proporciona em cada momento o equilíbrio, a serenidade, a tranquilidade de que todos nós precisamos e necessitamos. Buscarmos Deus. Muitas vezes, alguém da família adoece, aí ficamos agitados, ligamos para o SAMU, ligamos para aqui e para ali, mas não ligamos na prece em Deus, que é o primeiro socorro que devemos fazer. É a prece, buscar Deus. Depois vamos ligar, vamos esperar o SAMU, talvez assim, orando. Ou vamos orar na direção também dos médicos que cuidam dos doentes, que está atendendo um necessitado, meu irmão. Devemos sempre elevar o pensamento e pedir em favor também dos enfermeiros, dos médicos, proporcionando a eles o discernimento, o bem-estar, o equilíbrio para o atendimento. Em silêncio, se estamos acompanhando o doente, busquemos elevar o pensamento a todos eles. É uma necessidade, é preciso. Nós não vivemos bem sem a proteção divina. Que a luz divina do Mestre Jesus proporcione a todos nós o bem-estar, a alegria, proporcione a todos nós o desenvolvimento do amor a Deus, ampliando cada vez mais através das nossas boas ações, através do nosso sentimento que vai sendo analisado pelos amigos espirituais. Que a luz divina nos envolva a todos e que as bênçãos do Pai possa alcançar a todos nós a esta reunião. Muito obrigada.